Oi, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? A gente vai fazer hoje uma aula de redação. Vocês, por favor, peguem a apostila de vocês, a apostila 2 do ângulo, lá na página 12, 13, 14, 15, até a página... Eita, até a página 20. Vamos da 12 a 20, tá bem? Não fiquem assustados, eu não vou pedir nenhuma dissertação, nenhuma redação agora, porque eu sei que vocês estão cheios de trabalhos. Inclusive, para mim, vocês têm alguns trabalhos que precisam me entregar. Então, eu vou deixar esse prazo de entrega desses trabalhos, tanto de literatura, quanto de redação, quanto de texto, e a gente vai trabalhar algumas ideias sobre a redação e depois a gente faz a produção. Vai ser o que está aqui mesmo, da página 12 até a página 20, mas por enquanto vamos só aprender. A gente vai conversar sobre a competência 2 e a competência 3 da redação do Enem. A competência 1 é a competência da gramática. A gente tem que escrever seguindo a norma padrão da gramática portuguesa, brasileira portuguesa. Então, evidentemente, a gente já sabe que não cometa os seus errinhos, coloque suas vírgulas, coloque a pontuação, a acentuação, a concordância, a sintaxe, tudo adequado. Agora, a competência 2 e a competência 3 podem confundir um bocadinho vocês, assim como, em alguns pontos de vista, podem confundir vocês. Vamos dar uma olhada na página 12? A gente começa com um quadrinho super bonitinho do Armandinho. Esse personagem já ficou conhecido nos jornais brasileiros, na mídia brasileira. Mídia brasileira. Trabalhar daqui a pouco isso. E nós temos ali, no primeiro quadrinho, a gente olha para o desenho e fala, é um quadrado, com certeza. No próximo é um triângulo, certeza absoluta. Quer dizer... E aí vem o pai do Armandinho, que está olhando para uma pirâmide e diz, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Você não pode simplesmente olhar de cara e dizer para mim do que se trata. Porque se você olhar a pirâmide de baixo para cima, você vai ver um quadrado. Se você olhar de lado, você vai ver um triângulo. Agora, se você toca na mão e observa, você vai ver que tem vários lados. É óbvio que isso está falando sobre um tema de dissertação. As várias possibilidades que você tem para colocar o seu ponto de vista relacionado ao tema da dissertação. Olha o quadro do Salvador Dalí que tem logo abaixo. Primeiro que é um escândalo de um quadro maravilhoso, um quadro surrealista de Salvador Dalí, a gente já estudou isso, né? Surrealismo, e a gente está vendo ali o reflexo. Parece que sobre a água nós temos alguns cisnes. E parece que o reflexo dos cisnes são elefantes. Percebe o que há de surreal nisso, né? Aquilo que vem do onírico, do sonho. Salvador Dalí usava essa realidade, supra-realidade, né? Que a gente chama de surreal. Então há pontos de vista, aquilo que está na superfície e aquilo que está no reflexo. A gente tem que saber olhar todas as posições de um tema. E a gente tem que ter sempre um ponto de partida quando você vai fazer a criação do seu texto e abordar de formas diferentes o tema que você tem. Então, o ponto de vista é a sua tese e a abordagem são os argumentos que você vai usar. Agora, vamos ver o critério para a competência 2. O que diz a competência 2 do Enem? Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo em prosa. Estrutura, tá? Então, quando a gente está falando dos limites estruturais, qual é a estrutura do texto dissertativo. Então, a competência 2 ela vai ter uma nota 200, que vale 200 cada uma delas, se você se preocupar com a estrutura do texto. O que é a estrutura mesmo, tio Fábio? Se você está fazendo uma dissertação, você tem que ter uma tese. E se você tem uma tese, você tem que ter argumentos. Se você estruturou corretamente tese e argumentos, começamos muito bem. Agora, tem que também seguir aquela regrinha bem básica da dissertação. Há o primeiro parágrafo introdutório, os outros parágrafos, que eu aconselho que sejam 2, porque nós temos apenas 30 linhas, eles são o desenvolvimento, e o último parágrafo
é a conclusão. Então, siga essa estrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução você já me diz qual é a tese, já me diz de cara o seu ponto de vista, a opinião crítica que você vai seguir. Depois você faça os argumentos no desenvolvimento, como a gente sempre trabalhou. Argumento de autoridade, argumento histórico, exemplificação, numérico e tal. E depois, na conclusão, as 5 respostas que você tem que me dar. Tá dentro da estrutura? Tá. Fez de forma organizadinha, tá completamente dentro do que é exigido? Tá, ok, 200. É facílimo de tirar 200 pontos. Faça a estrutura, 200 pontos para você. Como é que você ficaria no nível 5, com nota 200? Olha lá. Leia lá comigo na página 13, nível 5. Desenvolve muito bem o tema, com argumentação consistente, além de apresentar excelente domínio do tipo textual dissertativo argumentativo, a partir de um repertório sociocultural produtivo. Dissertativo argumentativo é a tese, né? Tem tese? Tem. Os argumentos estão corretos? Estão. Estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão? Sim. Então, como é que você erraria? Fuga ao tema proposto. Aí, nota 0, né? Depois vem lá, nível 1, desenvolve de maneira tangencial. Tocou no tema, mas não se aprofundou nele. E assim sucessivamente que vai dando as notas 40, 80, 120, 160 e 200. Você vai tirar 200, eu sei. E a competência 3? A competência 3, o seu tio sempre gostou de chamar de coerência, a organização do texto. Vamos ver o que é a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Organizar os argumentos em defesa da tese. Organizou coerentemente? Sim. Então, 200 pontos. Como é que diz o nível 5? Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma consistente, configurando autoria em defesa do seu ponto de vista. Então, o que significa essa coerência? A tua tese, a tua opinião crítica que você colocou lá na introdução, ela vai ser respeitada do início ao fim, da forma a mais organizada possível. Então, é o que eu chamo de coerência. Muitas vezes você pode relacionar um argumento e vem um outro argumento meio que contrariando aquele. Peraí, um contra-argumento? Isso não tem coerência. Se você tem um ponto de vista e tem ideias para defendê-lo, não me traga outras ideias. Essa confusão é que tira ponto de você de coerência, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui é bem complicadinho. A competência 3 eu acho difícil da gente conseguir 200 pontos, porque a gente tem que se manter muito firme na nossa tese, muito firme no nosso ponto de vista e organizando sempre. Por isso que eu falo para vocês, vai na ordem. Na hora do desenvolvimento, pega lá o seu argumento histórico, depois coloca o seu argumento numérico, depois coloca o seu argumento de autoridade, depois coloca um argumento de exemplificação. Olha como fica organizado isso. E todos esses argumentos estarão sustentando o teu ponto de vista, a tua tese. Não tem como não tirar a nota máxima. E a seguir, o seu tio não vai pedir agora, mas vai pedir depois para vocês, para a gente trabalhar o tema a tirania da comunicação midiática. Gente, mais moderno, impossível esse tema. Nós temos aqui textos grandes, muito bons. Nós temos umas tirinhas, Calvin e Haroldo, que está sempre, né, no Enem. A dona Mafalda, que está sempre no Enem. Eles estão aqui nesses trabalhos que a gente vai fazer em seguida com vocês. O que está falando aqui sobre mídia? Está falando sobre o poder da mídia, o quanto a mídia pode manipular a informação. Opa! Mas está falando também por um outro lado. Está falando daquele espectador, daquele leitor que se deixa manipular pela mídia. Opa! E está falando também da mídia que hoje a gente não tem. Não gosto de chamar de mídia, vamos lá. A internet, o poder das mídias sociais. Acho que vamos chamar de mídias sociais. As fake news, né?
quanto essas mentiras estão sendo aceitas pelos leitores, pelos ouvintes dos aplicativos e das mídias sociais. São muitos os temas relacionados a essa questão da tirania da comunicação midiática. Gosto que vocês leiam a apostila, que vocês vejam, porque daqui a pouco a gente vai pedir trabalho para vocês. Agora não. Agora eu espero vocês terminarem um monte de trabalho que eu passei para vocês. Mas por enquanto, um grande beijo. A gente vai se falando. Estou à disposição, o tempo que vocês precisarem.